Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos. Mundos superiores e inferiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se, latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos. Da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena, e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentimentos, mais sutis, têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, a relação de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimentos.
Só a superioridade moral e intelectual determinam as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre os seus semelhantes, mas sobre isso mesmo aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos terrenos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece, mas, à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreende o mal que deixou para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de sua parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Faz que todos participem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. O Evangelho de hoje tem como tema mundos superiores e inferiores. E ele é muito interessante porque a gente consegue vislumbrar mais ou menos o que a gente espera nos outros mundos que a gente vai encontrar no decorrer da nossa caminhada evolutiva. Bom, primeiramente a gente precisa lembrar que todos nós somos filhos de Deus e fomos criados por Ele de forma simples e ignorante, ou seja, simples e sem nenhum conhecimento, para que através de sucessivas encarnações a gente possa nos aprimorar, tanto no lado intelectual como no moral, e assim progredir até chegarmos a espíritos puros. Então, no decorrer da nossa caminhada evolutiva, nós passamos por diversos planetas que são condizentes com a nossa evolução espiritual. Podemos dizer assim que os homens das cavernas que aqui habitaram, eles eram os homens que estavam no começo da sua caminhada evolutiva. Eram seres ainda primitivos, e o nosso planeta era um mundo inferior. Mas ele veio evoluindo de acordo com a evolução dos seres que aqui habitavam. Mas ainda estamos longe de sermos espíritos puros. Depois que evoluímos e deixamos de ser primitivos e habitarmos um planeta primitivo, passamos para um mundo de provas e expiações, no atual momento do nosso planeta Terra, onde precisamos expiar e passar por provações para que a gente possa continuar progredindo na nossa caminhada evolutiva. Mas estamos no limiar para passarmos para o próximo nível de mundo, que são os mundos de regeneração. Mas é importante a gente lembrar que nesse planeta só vão permanecer aqueles que são condizentes com essa evolução. Por isso, todos os dias o Espiritismo vem nos reforçar para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, para que a gente possa nos purificar, para que a gente possa evoluir e assim passar por um planeta que a gente consegue dar uma respirada nas provas e expiações, que não encontraremos tantos problemas como enfrentamos aqui no nosso planeta, como doenças, a miséria.
as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. E os espíritos que permanecerem nesse planeta, eles continuam a estudar, a se aprimorar e evoluir, e depois de muito tempo eles passam a habitar mundos felizes, com todas essas características que a gente encontra no texto. E ainda continuam a progredir e evoluir até se transformarem em espíritos puros e habitarem os mundos celestiais, que são a morada desses espíritos. Então, é muito importante que através desse texto, com todas essas maravilhas que a gente encontra nesses planetas, a gente possa ter motivação para continuar progredindo na nossa caminhada evolutiva, buscando a nossa reforma íntima dia a dia, para que tenhamos mérito de habitar esses planetas, onde não encontraremos tanto sofrimento como encontramos nesse nosso atual estágio evolutivo. Assim, é muito importante que a gente passe a praticar essa reforma e buscar corrigir os nossos defeitos e principalmente buscar auxiliar o próximo através da caridade. Porque como o Espiritismo mesmo diz, fora da caridade não há salvação. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos e precisamos caminhar de mãos dadas para atingir a nossa evolução espiritual. E é dessa forma que conseguiremos habitar esses planetas superiores. Com isso encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!